A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra de Deus ao seu coração neste dia. Quero meditar um pouco com você acerca do apóstolo Pedro. Quando nós olhamos a vida de Pedro, a trajetória dele junto com Jesus, a vida dele tem muito a nos ensinar. Nós vemos que Pedro é conhecido no início do seu ministério como alguém que traiu a Jesus, como alguém que tentou expressar com palavras que amava Jesus. Mas Jesus, conhecendo ainda que Pedro não estava 100% convertido, Jesus começa a mostrar para ele que ia chegar dias que ele iria trair Jesus com suas palavras, com seus comportamentos. Eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, e o verso de número 33, que está escrito dizendo: E ele disse-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aí o versículo 34 diz: Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negue 3 vezes. Em todo momento nós encontramos Pedro tentando mostrar para Jesus com palavra que ele amava por demais o Mestre. Só que Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Mas Pedro está em todo momento tentando provar para Jesus que ele amava Jesus. Quando Jesus está trazendo um ensinamento dizendo que convinha que ele morresse e ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos, Pedro está escutando aquela palavra e Marcos escreve no capítulo 16, versículo 22 e 23, dizendo: E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Aí Jesus diz para ele, e ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Veja que Pedro, ele tenta mostrar de todo jeito que ele amava Jesus, que o diabo até viu isso como uma brecha para tentar Jesus, para tentar tirar Jesus do propósito, e usa a vida de Pedro para tentar fazer com que Jesus desistisse do propósito de salvação. Mas Pedro ele é insistente em mostrar que amava Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 47, e um dos que ali estavam presentes puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quando os sumos sacerdotes estão ali para prender a Jesus, Pedro não aguenta de ver aquela cena, arranca a espada, corta a orelha de Malco, tentando provar para Jesus que ele amava Jesus. Mas o texto vai discorrendo e nós vamos vendo que todas estas coisas, depois de toda essa demonstração de amor que Pedro fez, realmente ele acabou atraindo a Jesus. Quando nós chegamos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículos 55 ao 57, está escrito dizendo: E havendo acendido um fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo que estava sentado ao fogo, pusendo os olhos nele, disse-lhe: Ele também estava com ele. Porém Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não conheço. Veja que anteriormente Jesus já tinha falado para Pedro que esse dia ia chegar. E Pedro tentou negar de todos os jeitos, dizendo que jamais ele negaria Jesus. Mas quando ele nega Jesus, ele lembra das palavras de Jesus, e Mateus escreve isso, no capítulo 26, versículo 75, está escrito dizendo: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. A primeira lição que eu já encontro aqui na vida de Pedro é o arrependimento. Muitas pessoas negam Jesus, traem a Jesus, peca e não se arrepende dos seus pecados. Não volta atrás das suas decisões que desagradaram a Deus. Mas quando nós olhamos a vida de Pedro, o texto é bem claro em nos dizer que ele chora amargamente por ele ter cometido aquele erro, aquele pecado de traição
de negar a Jesus. Porque ele começa a lembrar tempos antes, horas, dias antes desse fato acontecido. Ele estava afirmando para Jesus que ele iria com Jesus até a morte, que ele jamais negaria Jesus. Mas esse dia chegou e ele acabou cometendo tudo aquilo que Jesus tinha falado que ele iria fazer. Isso traz uma tristeza tão grande para a vida de Pedro, que Pedro fica um tanto desanimado. E quando nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 5 ao 7, quando as mulheres vão até os sepulcros de Jesus, o texto vai dizer: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, pois já ressuscitou e não está aqui. Eis que o lugar em que o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós a Galileia, e ali o vereis como disse. É interessante que se o anjo aqui não tivesse falado para aquelas mulheres, avisa os seus discípulos e a Pedro, Pedro não se incluiria mais ao grupo dos discípulos. Porque o remorso, a dor de ter negado a Jesus era muito grande. Quando nós encontramos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 10, ou se você pegar desde o começo do capítulo, quando Jesus está pregando à beira da praia e ele utiliza do barco de Pedro, e depois manda eles ir até o mar alto, lançar a rede, e sobre a palavra de Jesus pegar ali uma grande quantidade de peixes. Naquele momento, no versículo 10, Jesus fala para ele: vinde após mim, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homem. O versículo 11 do capítulo 5 de Lucas está escrito dizendo que Pedro, ele leva o barco dele até a terra, a praia, deixa tudo e vai servir a Jesus, porque agora houve um chamado na vida de Pedro. Só que quando nós começamos a olhar o texto da palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, o texto vai nos dizer que Pedro chama de volta os discípulos para ir pescar. E eles vão pescar novamente, deixando toda esta palavra do capítulo 5 de Lucas, onde Jesus diz que a partir daquele dia faria deles pescadores de homem. Mas agora Pedro disse no versículo 3 do capítulo 21, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. Por que partiu de Pedro dizendo vamos pescar? Porque Pedro, quando ele nega Jesus, e lembra do capítulo 5 do livro de Lucas, onde está escrito que Jesus chamou eles para não serem mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. E agora ele volta para trás. Por quê? Por causa de quando ele nega Jesus, ele automaticamente se sentiu excluído do grupo seleto de discípulos e volta de novo à praia a pescar as suas velhas práticas, porque a dor, o remorso estava dentro dele, doía dentro dele. E agora no versículo 3 do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, ele está voltando de novo a pescar e junto com ele levando os discípulos de volta. Só que o que eu acho mais interessante que, então, quando nós vamos lendo o texto, quando Jesus se apresenta à praia, e sendo já no versículo 4, e sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe Jesus: pois, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. E disse-lhe: lançai à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam puxar pela grande quantidade de peixe. Versículo 7 diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. A vergonha veio de novo sobre a vida de Pedro. E o que eu acho mais interessante, que Jesus, quando ele chega junto com Pedro, e logo que saíram, saltaram em terra, viram ali brasas e peixes. Observe comigo que Jesus fez com Pedro uma sessão de terapia, ou seja, Pedro não negou a Jesus lá em volta de uma fogueira, com pessoas assentadas ao redor daquele fogo.
Agora o texto da palavra do Senhor, no versículo 9 do capítulo 21 de O Evangelho segundo escreveu São João, vai dizer que Jesus está na praia e Jesus fez ali uma fogueira, brasas, chama os seus discípulos ao redor e eles vão, se alimentam, comem. Jesus está reconstruindo o cenário de quando Pedro negou a ele. Por quê? Porque às vezes é necessário a gente tocar num assunto que nos fere, falar para Jesus onde está a ferida, onde dói dentro da gente. Às vezes é necessário a gente rasgar o nosso peito, contar para Jesus a nossa necessidade. Às vezes é necessário a gente se abrir com Jesus, como uma sessão de terapia, a gente tocar num assunto para curar aquela ferida. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele reconstruiu o cenário onde Pedro negou a ele, com fogo, brasa, pessoas ao redor, e aí ele começa a tratar com Pedro. Depois dele reconstruir esse cenário, no versículo 15 ele disse, depois de terem jantado, disse-lhe a Simão Pedro, Simão, filho de Jona, você me ama? Lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E agora Jesus reconstruiu o cenário com fogo, brasas, os discípulos simbolizando as pessoas que estavam ao redor daquele fogo. E ele começa a refazer as 3 perguntas onde Pedro por 3 vezes negou. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. Então ele diz, apacenta os meus cordeiros. Há uma diferença entre cordeiro e ovelha. Cordeiro é um filhote, é novinho ainda. Já uma ovelha é um animal já vamos dizer assim, mais velho, amadurecido. Porque ele diz, cuida dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, porque ali estava nascendo ainda a igreja primitiva, era um cordeirinho, era novinho ainda, eram todos novos na fé. Então Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus reconstrói novamente, refazendo a segunda pergunta, da segunda vez que ele negou, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo, Senhor. Agora já não é mais cordeiro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ele diz pela 3ª vez, tu me amas, Pedro? Curando Pedro daquela dor, daquele remorso que Pedro estava. Nessa sessão de terapia que Jesus reconstruiu o cenário, curando a alma de Pedro. Por que ele está curando a alma de Pedro? Uma vez curado, Atos dos Apóstolos vai dizer que na primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele cheio, já curado, com a alma curada, aí ele então ganha quase 3.000 almas para Jesus. O que Jesus tem na sua vida é muito grande, é tremendo, mas primeiro ele quer curar a sua alma, curar a ferida que se encontra dentro de você. Sabe aquele assunto que você não quer nem tocar naquele assunto, não quer nem que mexe naquela história? Mas às vezes é preciso rasgar o peito para Jesus, mostrar o que está lá dentro, para que ele possa tratar, curar, para que ele possa reconstruir o cenário, mostrar para você os pontos negativos e entrar com a cura na sua alma. Então que essa palavra venha de encontro à sua vida, entregue tudo a Jesus. Ergue o tapete, mostra toda a sujeira debaixo dele, mostra onde está doendo, mostra onde está ferido, onde está sangrando e deixa ele curar, tratar a sua alma como ele fez com Pedro. Depois que ele reconstruiu o cenário com os discípulos em volta, tratou a Pedro, Pedro agora está curado, pronto para seguir em frente. Uma vez curado, ele começa a ganhar almas para o reino de Deus. Ele começa a fazer a vontade de Deus, ele começa a pregar a palavra, ele começa a curar pessoas agora. Por quê? Porque ele está curado. Uma vez curado, poderão curar a outras. Então Deus quer curar a sua alma para que você também possa curar pessoas por onde você passar. É tão interessante que depois que Pedro foi curado por Jesus, tratado por Jesus, e depois que o Espírito Santo desceu, capacitou a Pedro, foi tão grande a transformação que se você pegar a história dos mártires, Pedro, quando foi ser crucificado, a história diz que ele ia ser crucificado igual a Jesus, com os braços abertos, mas ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo. Veja que a graça agora tomou conta de Pedro porque a ferida foi curada. Já não há mais aquele remorso, aquela dor.
O acusador de nossas almas já não tinha mais poder sobre a vida de Pedro. Então Pedro foi um bem-aventurado. Que esta palavra venha de encontro com a sua vida, porque Jesus quer curar a sua alma. Eu não sei qual é a ferida que tanto te acusa. Eu não sei qual é o ponto que o diabo tanto tem colocado o dedo, fazendo sangrar a ferida em você. Só sei que Jesus quer curar essa ferida. Abre o livro da sua vida, mostre tudo para ele, conta para ele, deixa ele reconstruir o cenário, entrar no assunto que você nem quer que toque, porque é só desta maneira que ele vai curar a sua alma. Fique com esta palavra e que Jesus o abençoe em nome de Jesus.